Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de resolução de questões com a nossa disciplina, o Direito Constitucional. Vamos aqui fazer questões com o tema Direitos Fundamentais para que você possa treinar. Essa é a segunda aula de uma sequência aqui do canal, então aproveite para deixar o seu like, se inscrever também e receber os próximos conteúdos. Então, aula aberta, Direito Constitucional com o tema Direitos Fundamentais. Sem perder muito tempo, vamos então para a nossa primeira questão aqui na tela. Olha aí, questão de 2024, Procurador Municipal diz assim: tendo em vista que os direitos e garantias fundamentais são um importante objeto de nossa Constituição da República, analise as afirmativas a seguir. É uma questão de conjunto de itens. Item 1. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público e para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, sendo gratuitas as suas ações. Veja, este item está correto, mas vale uma pequena revisão aqui. Nós temos como remédios constitucionais mandados, habeas e ação. Nos mandados, mandado de segurança e mandado de junção. Nos habeas, habeas data e habeas corpus, e como ação, lá no artigo 5º, você também encontra a ação popular. Cada remédio constitucional tem uma hipótese de cabimento e os concursos cobram muito conhecimento sobre isso. Mandado de segurança cabe no caso de direito líquido e certo, que é aquele direito que possui prova pré-constituída. O mandado de junção cabe no caso de falta de norma regulamentadora, que impede o exercício de um direito constitucional. O habeas data cabe no caso de acesso, retificação ou anotação de informação pessoal constante de banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. O habeas corpus cabe no caso de ameaça ou lesão à liberdade de locomoção. Palavra-chave, liberdade de locomoção. E a ação popular é uma ação que pode ser proposta por um cidadão na defesa de um direito transindividual, um direito que ultrapassa o seu interesse pessoal, como moralidade administrativa, patrimônio público, patrimônio histórico e assim por diante. Então, este item está cobrando especificamente o habeas data, sendo um item correto. Item 2. Não haverá, em nenhuma hipótese, penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. De fato, essas penas são proibidas, mas muito cuidado. O erro neste item 2 está em dizer em nenhuma hipótese. A Constituição proíbe a pena de morte, mas autoriza em casos excepcionais de guerra declarada. É uma exceção do texto constitucional. Item 3. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em títulos da dívida pública, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Errado. A indenização no caso de desapropriação não deve ser em títulos da dívida pública, mas sim em indenização prévia, justa e em dinheiro, tá? Cuidado com isso, é o artigo 5º, inciso 24 da Constituição. Então está errado o item 3. Item 4. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para julgamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida. Errado, né? Se garante aqui, né, a instituição do júri para crimes dolosos contra a vida, não culposos. Então, item 2 errado, item 3 errado, item 4 errado, apenas o item 1 está correto. Olha aqui, letra B, portanto, a alternativa a ser marcada nessa questão. Veja que é uma questão que cobra conhecimento sobre incisos diferentes do artigo 5º da Constituição, sendo necessária muita atenção. Vamos para mais outra questão interessante, olha aí. Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, sendo deles de nacionalidade paraguaia e outro de nacionalidade argentina, aqui se encontravam em gozo de férias. Logo após o nascimento, a família retornou ao Paraguai e poucos meses depois passou a residir no México, tendo Maria se naturalizado mexicana ao atingir a maioridade. Ao ser acusada da prática de um crime, Maria fugiu para o território brasileiro, tendo aqui estabelecido residência, o que levou o governo mexicano a requerer a sua extradição. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que Maria
Veja, essa é uma questão que envolve conhecimento sobre o tema da nacionalidade, artigo 12 da Constituição. E analisando esse dispositivo, você vai encontrar hipóteses em que a pessoa é enquadrada ali, né, como uma pessoa que tem o status de brasileiro nato, inciso 1, ou de brasileiro naturalizado. Lá no artigo 12, inciso 1, é considerado como brasileiro nato nascido na República Federativa do Brasil se os pais não estiverem a serviço do país. E é o caso aqui. Veja, Maria nasceu no território brasileiro. Então, neste caso, como os pais não estavam a serviço do país, eles estavam de férias, Maria deve ser considerada aí como brasileira nata. De sorte que, sendo considerada nesse quadrante, né, sendo considerada como brasileira nata, ela não pode ser extraditada. Então, à luz dessa narrativa, é correto afirmar que Maria, letra A, não pode ser extraditada por ser brasileira nata. Perfeito? Essa é a alternativa correta, né, dado que ela é aí considerada como brasileira nata. Então, a alternativa correta é a letra A e, portanto, a alternativa a ser marcada. Nem vou ler as demais, né, porque as demais vão falar sobre possibilidade de extradição, o que não é o caso. Mais uma questão, atenção na tela, olha aí. Em relação aos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, assinale a opção correta. Aqui, veja, nós temos uma questão sobre o tema direitos sociais, que é um tema inserido aí no âmbito dos direitos fundamentais, artigo 6º até o artigo 11 da Constituição. Esse é um tópico que normalmente em primeira fase nos concursos acaba sendo menos exigido esse tópico, salvo quando você tem ali um concurso de TRT, né? Um concurso que tem um pouco mais ali de direitos relacionados ao trabalho e tudo mais. Mas aqui nós temos uma questão de defensor público em que o tema foi cobrado. Atenção, letra A. É direito primário do trabalhador urbano e rural assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Errado. O direito à creche e pré-escola está no artigo 7º da Constituição, mas não é até 6 anos, e sim até 5 anos de idade. Letra B. A fundação de sindicato está sujeita a registro e autorização no Ministério do Trabalho e Emprego, que deverá zelar pela observância do princípio da unicidade sindical. Errado também. Embora haja registro, embora haja necessidade de observância do princípio da unicidade sindical, né, um sindicato por base territorial, não se exige autorização estatal. Então, o artigo 8º, inciso 1 da Constituição prevê que não se exige autorização estatal para a fundação de sindicato, estando a letra B, portanto, errada ao falar autorização. Letra C, segundo a Constituição Federal, é direito do trabalhador urbano e rural a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, admitida a dispensa em massa de trabalhadores, independentemente de prévia intervenção sindical, desde que assegurada indenização compensatória. Errado. O Supremo Tribunal Federal entende que, no caso de dispensa em massa de trabalhadores, deve haver a participação do sindicato. Não é que ele tenha que autorizar, mas ele tem que participar do processo de demissão. E, portanto, seguindo a linha jurisprudencial, nós temos aqui uma alternativa equivocada. Letra D. A Constituição Federal assegura à gestante o direito à licença sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias, direito não extensível ao genitor do sexo masculino. Cuidado, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido esse direito no caso de genitor do sexo masculino em família monoparental, quando ele, então, né, acaba ali tendo uma situação igualitária à gestante, ao fazer ali, portanto, o processo de cuidado. Então, a letra D está errada. Letra E. Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações, e em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. Perfeito? Esse é o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal a respeito da licença gestante, a licença adotante, né? E por isso a letra E é a alternativa correta e também a alternativa a ser marcada. Questão de 2024 da Banca Sebrasp. Mais uma, olha aí. No que diz respeito às ações constitucionais, assinale a opção correta. Letra A. A entidade de classe não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo quando a pretensão interessar apenas a uma parte da respectiva categoria. Errado, cuidado. Quando falamos em mandado de segurança, ele pode ser individual ou coletivo. Está lá no artigo 5º, inciso 69 e 70. E tem duas súmulas importantes que você deve lembrar sobre mandado de segurança coletivo.
a súmula número 629 e a súmula 630, ambas do Supremo Tribunal Federal. O Supremo entende que o mandado de segurança coletivo não necessita de prévia autorização dos associados para sua impetração e entende também que é possível sim a impetração de um mandado de segurança coletivo, ainda que seja com o objetivo de defender parcela da categoria. Por isso, a letra A está errada ao dizer que não tem legitimidade para defender uma parte da categoria. Letra B. É cabível habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Errado, né? A nossa Constituição prevê o habeas corpus como instrumento de proteção da liberdade de locomoção, de fato é um direito assegurado constitucionalmente, mas não cabe habeas corpus por expressa disposição constitucional, no caso aí, né, de penalidade militar nesse sentido. Letra C. É inconstitucional lei que fixe prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, por restringir excessivamente o emprego do remédio constitucional. Errado. A Lei 12.016 prevê um prazo decadencial, esse prazo é de 120 dias para impetração do mandado de segurança, e ele já foi considerado como um prazo constitucional pelo Supremo Tribunal. Então está errada a letra C ao falar que é inconstitucional. Letra D. Não cabe não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa ou relativa ao processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única combinada. Certo, porque neste caso aqui de multa ou pena pecuniária sendo a única combinada, você não tem uma ameaça ou uma restrição à liberdade de locomoção. Lembre-se, a hipótese de cabimento do habeas corpus é liberdade de locomoção. Então, a letra D se mostra a alternativa correta e, portanto, a alternativa a ser marcada na minha visão. Letra E. O habeas data não se presta à obtenção pelo contribuinte dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio e arrecadação dos órgãos da administração fazendária e dos entes estatais. Né? Errado. O habeas data serve aí para acesso, retificação ou anotação de informação. Então, a alternativa correta é a letra D, sendo, portanto, a alternativa a ser marcada. Ok? Mais uma questão, agora procurador municipal, uma questão de caso hipotético, olha aí. Zenep é empresário, proprietário de várias lojas em que negocia utilidades domésticas de baixo custo retornado, todos os dias, para a residência onde habita com sua esposa e 4 filhos. Em determinado dia, ele é surpreendido por agentes policiais que pretendem vistoriar sua residência por suspeitas levantadas por vizinhos. O empresário recusa a presença das autoridades no local nos termos da Constituição Federal. Existe a... E aí você tem que marcar a alternativa correta. Então a pergunta é o seguinte: quando você tem agentes policiais que pretendem vistoriar a sua residência por suspeitas, é possível, não é? Será que ele pode recusar a presença das autoridades no local? A discussão aqui envolve inviolabilidade de domicílio, lá do artigo 5º da Constituição, inciso 12. Lembre-se, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em hipóteses excepcionais, como flagrante delito, prestar socorro, desastre ou, durante o dia, para fins de cumprimento de mandado judicial. Simples suspeitas levantadas por vizinhos, né? Isso aqui não é um motivo razoável para violar, né, a proteção do domicílio. Então, vamos ver as alternativas. Então, nos termos da Constituição Federal, existe a fiscalização do Ministério Público nas operações que ressalta todas as eventuais nulidades surgidas. Tem nada a ver, aqui é uma questão de inviolabilidade de domicílio, né? B, necessidade de buscar criminosos na residência do indivíduo por convicção dos agentes públicos. Errado, isso não existe, né? Não há esse direito constitucional. C, possibilidade de ingresso na residência do indivíduo baseado em investigação policial. Não, só pode nas hipóteses constitucionais. D, proteção ao domicílio do indivíduo, salvo determinadas situações. Ok, né? Isso aí. Nós temos a inviolabilidade de domicílio só podendo ser restringida nos casos específicos da Constituição, né? Desastre, prestar socorro, flagrante e durante o dia para fins de cumprimento de mandado judicial. E letra E, autorização irrestrita de intervenção estatal na residência do indivíduo. Claro que não, também errado. Então, a alternativa correta, a letra D, sendo, portanto, a alternativa a ser marcada. Mais uma questão, olha aí. No que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta. Letra A. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras pelo tempo que a lei fixar ou até o seu falecimento,
porquanto tal direito é intransmissível aos herdeiros. Errado, o direito é transmissível aos herdeiros. Letra B. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Veja, isso aqui é a chamada requisição administrativa. Está lá no artigo 5º, inciso 25 da Constituição e, de fato, ela é possível, né, que é a utilização do patrimônio particular, no caso aqui de um iminente perigo público, e nesta hipótese a indenização será apenas ulterior, depois se houver dano. Então parece-me que a letra B é a alternativa correta. Letra C. Perderá a nacionalidade brasileira ou nacional que adquirir outra nacionalidade, salvo em caso de imposição pela norma estrangeira de naturalização ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis. Interessante, né? Isso aqui foi objeto de emenda constitucional recente. O fato de se ter aquisição de outra nacionalidade não mais gera a perda da nacionalidade brasileira, salvo quando há requerimento expresso nesse sentido. Então, o texto da letra C é o texto antigo, já revogado, e, portanto, a alternativa está errada. Letra D. A lei estabelecerá o procedimento para regular desapropriação mediante justa e prévia indenização em dinheiro, em qualquer hipótese de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Errado. Existem hipóteses em que não haverá indenização prévia justa em dinheiro. A Constituição prevê 3 hipóteses principais. O artigo, lá da Constituição, que trata especificamente da expropriação, você tem lá o caso de cultivo de planta psicotrópica ou trabalho escravo, sendo uma hipótese em que não há indenização. Você encontra o 184 com reforma agrária, em que o pagamento da indenização é por título da dívida agrária, e ainda a hipótese do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3, de intervenção urbana, em que neste caso a indenização é feita por título da dívida pública, Então nem toda hipótese será em dinheiro. Errada a letra D. Letra E. A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial, e, em qualquer dessas hipóteses, o ingresso só poderá ser feito durante o dia. Errado. A exigência de que seja durante o dia é apenas para fins de determinação judicial. Não vale aí para flagrante delito, desastre ou prestar socorro. Logo, a alternativa correta, a letra B, sendo, portanto, a alternativa a ser marcada. Ok, queridos? Beleza, mais uma questãozinha, essa menor. Também uma questão atual, 2024, só que agora é FGV. Determinada empresa jornalística pretende ajuizar ação judicial para obter, junto à Secretaria Municipal de Educação, informações sobre os processos de licitação referentes ao fornecimento de merendas às escolas do município Beta. O acesso a tais informações fora negado de forma arbitrária à empresa. Entre os remédios constitucionais previstos pela ordem jurídica constitucional, aquele cabível na situação hipotética narrada é, muito cuidado, quando se lê a questão, logo se pensa habeas data, porque a questão envolve informação, Ela fala aqui, acesso à informação. Só que neste caso não pode ser habeas data porque não é uma informação pessoal. Veja que a empresa jornalística quer obter informação referente a processo de licitação, referente a fornecimento de merenda escolar. Tem nada a ver com a empresa em si. Então não é hipótese de habeas data, e sim hipótese de mandado de segurança individual. Letra A, portanto, a alternativa correta, sendo a alternativa a ser marcada. Não é habeas data porque não se trata de informação pessoal, não é ação popular porque nós não temos um direito transindividual, não é ação de mandado de segurança coletivo também, porque ela não é legitimada para essa finalidade, e não é ação civil pública, porque não é hipótese aí de ACP. Ok, queridos? Então, muito cuidado, letra A, alternativa a ser marcada. Mais uma questão, olha aí. Atenção! Marco Italiano veio para o Brasil em 2001 estudar dramaturgia em São Paulo. Em 2020, após mais de 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, Marco solicita e adquire de forma derivada a nacionalidade brasileira, Então, você tem aí um processo de naturalização. Recentemente, Marco foi condenado por sentença judicial transitada em julgado em virtude de fraude relacionada ao seu processo de naturalização. Conforme a ordem constitucional vigente nessa situação hipotética, em decorrência da referida decisão judicial, ocorrerá... Ora, nesta hipótese, ele perde a nacionalidade
e perde, evidentemente, os direitos políticos, tá? Lembre-se que a perda da nacionalidade pode ocorrer para o brasileiro naturalizado no caso de fraude relativa ao processo de naturalização ou mesmo no caso de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então veja, letra A, suspensão dos direitos políticos de marco. Não é suspensão, é uma perda, né? E veja que neste caso nós estamos falando aí na perda em virtude exatamente dessa perda da nacionalidade, né? Letra B, a perda dos direitos políticos de marco, ok, é a perda. C, cassação, errado, a Constituição veda a cassação lá no artigo 15. D, cancelamento da naturalização de marco, ok, sem qualquer efeito sobre seus direitos políticos. Essa parte final aqui está errada, tem efeito sim, perda. Letra E, manutenção da naturalização de marco. Está errado, ele tem aí a perda, o cancelamento da naturalização. Então, letra B é a alternativa correta e, portanto, a alternativa a ser marcada. Vamos mudar agora de modelo, verdadeiro ou falso, olha aí. No tocante aos direitos políticos negativos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmação. Os analfabetos são absolutamente inelegíveis. Veja, quanto aos direitos políticos, nós temos a capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser votado. Na capacidade eleitoral passiva, existem algumas hipóteses de inelegibilidade. E o caso específico do analfabeto é uma inelegibilidade absoluta. Não podem ser eleitos os inalistáveis e os analfabetos. Então, a primeira frase está correta. Segunda, salvo exceção, os cônjuges e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador do estado, do território, do Distrito Federal ou de prefeito, possuem inelegibilidade relativa reflexa, né? De fato, é aquela inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, que se aplica para o cônjuge e os parentes até o segundo grau do chefe do Poder Executivo. Então, tá certo. Terceira frase, a Constituição Federal prevê de forma excepcional e taxativa os casos de inelegibilidade absoluta. Perfeito, são aqueles dois que nós já vimos, né? Inalistáveis e os analfabetos. A inelegibilidade relativa, sempre de ordem legal, está relacionada às características pessoais daquele que tem a pretensão de se candidatar a cargo eletivo. Não, né? Não é questão relacionada à característica pessoal, mas sim ao vínculo de parentesco, né? Ali, naquele caso, questões relacionadas ao cargo e assim por diante. Então, alternativa A, portanto, alternativa C marcada. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro falso, tá? Mais uma questão, se você está gostando, aproveita, deixa o seu like no vídeo e não se esqueça de fazer a inscrição no canal para receber mais conteúdo gratuito. Aqui tem sempre conteúdo para você. Olha aí, conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada, então atenção. Letra A. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação após a vacância de 45 dias. Errado. A aplicação é imediata, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Letra B. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotadas, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Veja, o fato da Constituição trazer diversos direitos não retira a possibilidade do Brasil aderir a tratado internacional, garantindo mais direitos, leis e assim por diante, né? Então, essa alternativa B está correta. Veja que ele quer a incorreta e a letra A estava errada, era a alternativa, portanto, a ser marcada. Não marque, portanto, a letra B, tá? Letra C. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, ok? Letra D. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, ok? É o chamado bloco de constitucionalidade. Isso aqui está no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. E a letra E. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. É um dos legitimados que você encontra no artigo 5º, inciso 70. Então, a única errada é a letra A, sendo, portanto, a alternativa a ser marcada, ok?
Beleza, é isso, chegamos aqui ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa aula de resolução de questões. Aproveite aí para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo, tá certo? Nós temos uma sequência de vídeos aqui no canal, então aproveite para estudar e se aperfeiçoar. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!